de cumprir a missão. Mas agora eu ganhei tempo dobrado. Como Deus é bom, né? Então eu vou poder falar uma parte hoje e uma parte no domingo que vem. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de hoje é do livro de Apocalipse. E antes de começar a pregar, eu queria dar um testemunho do livro de Apocalipse na minha vida. 2 palavrinhas. Eu nasci num lar católico. Só a mãe do meu pai era uma crente daquelas fervorosa. A minha avó, por parte de pai. E como a gente era católico, então eu fui batizado com 8 dias. E a minha avó pediu para ser a minha madrinha, mesmo sendo crente. Aí vocês sabem o que ela fez? Na hora do batismo, ela me ergueu e me consagrou a Jesus. Aleluia! Irmãos, e eu cresci escutando uma profecia ao meu próprio respeito. Ela falava assim para minha mãe. Escutei muitas vezes. Olha, o Gersinho vai dar muito trabalho. Mas tem paciência com ele, porque um dia ele vai ser um pastor. Cumpriu tudo, eu dei muito trabalho e agora eu sou pastor. Até fogo no vestido da minha avó eu pus quando eu era pequeno. Bom, muito bem. E eu fui crescendo e crescendo e eu cheguei aos 17 anos. E para quem conhece a cidade de Valinhos, ali o bairro do Bom Retiro, quando eu estou com 54 anos. Quando eu tinha 17, eu ia lá na discoteca do Bom Retiro, que eu não era convertido. E muitas vezes aconteceu coisas assim comigo. Eu entrava lá, e tudo aquelas luzes coloridas, e aquela música tocando, e a turma pulando, e fumaça de cigarro, e aquele ambiente. Eu dava uma volta assim no salão, sabe? Dava um negócio esquisito em mim. É como se eu fosse um peixe fora d'água. Sabe o que eu fazia? Eu saía para fora na hora. Tinha acabado de pagar para entrar. Eu saía e voltava de a pé para casa. Sabe onde eu morava? Atrás da garagem da Rápido Luxo. Demorava um tempão para chegar. Eu ia de a pé. Aí eu chegava em casa, pastor, deitava na cama, e do lado da minha cama tinha a Bíblia que essa avó me deu. E eu só lia o livro de Apocalipse, mesmo antes de me converter. Eu lia e ficava lendo aquele livro. Eu li um monte de vezes, eu não entendia nada. Mas tinha algo que me atraía. É como se aquilo fizesse parte de mim, eu não tenho como explicar. Era uma coisa muito forte. E eu ficava lendo até pegar no sono. E muitas vezes eu li o livro de Apocalipse antes de me converter. Não sabia nada de Jesus. Não sabia quem era Jesus, nem a salvação, nem o amor de Deus. Não conhecia o mistério da cruz, eu não conhecia nada. Mas li o livro de Apocalipse. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso, irmãos, porque hoje eu vou pregar sobre o livro de Apocalipse. Eu não vou ter a petulância de falar que Deus deu essa revelação só para mim, porque Deus é maravilhoso e esse mundo está cheio de servos de Deus. Mas eu vou dizer assim, que o que eu quero ensinar hoje para vocês agora, eu vou transmitir 2 revelações para vocês da palavra, que eu aprendi, a Bíblia e Deus. Então, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta no livro de Apocalipse, capítulo 2, vai ser bom para você acompanhar essa palavra. Amém? Pode pôr o primeiro versículo lá do João. João 3,12.
Irmãos, depois eu me converti e eu estudei muito o livro de Apocalipse a vida toda. Ministrei muitas vezes, li muitas vezes, e a Bíblia ela é inesgotável. A Bíblia ela se renova, você não chega. Cada vez que você lê, você aprende. Cada vez que você ouve um servo de Deus, você aprende. A Bíblia ela é inesgotável. Mas aquilo que Deus tem me dado, hoje eu quero transmitir algo para você interessante. Fica ligado, presta atenção. Se vos falei destas coisas terrestres e não crestes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Quem falou essas palavras? O Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, Ele está explicando aqui, não dá para mim falar diretamente dos céus com vocês, daquilo que é dos céus, daquilo que acontece lá, porque não tem base para aquilo aqui na terra, e a mente de vocês não vai conseguir entender. Por isso que Jesus falava as parábolas, ou ele usava a agricultura, ou ele usava a pecuária, ou a indústria da época, que era o oleiro fazendo o vaso de barro, falava da videira, não é verdade? Falava dos rebanhos. Então, ele usava as coisas daquela época, e ele foi o mestre dos mestres. Mas tinha que ter uma base, tinha que ter um ponto de referência, tinha que ter uma comparação. Ele ensinava as coisas dos céus por meio das coisas da terra, porque tinha uma base na mente humana. E essa é uma das dificuldades do Apocalipse. Por que é uma das dificuldades do Apocalipse? Porque João, ele tinha quase 100 anos de idade, e ele estava preso na ilha de Patmos, e ele era arrebatado em espírito, e ele era em espírito, Deus trazia ele na tela do tempo, e mostrava para ele os nossos dias. Entendam isso. O Apocalipse não está escrito em ordem de acontecimentos. Bom, isso todo mundo sabe. Ou seja, de forma cronológica. E grande parte é mistério, não pode ser interpretado. Deus quis assim, Deus fez assim, porém é um aviso do fim do mundo, e da ira, e da justiça, e do julgamento de Deus, para os homens bons e para os homens maus, para os obedientes, para os crentes, para os tementes, e para os desobedientes, incrédulos, rebeldes. As calamidades que hão de vir, e também as coisas boas que estão por vir. Que o Apocalipse não é só calamidade, não, tem coisas boas, como o milênio. E aonde que eu estou querendo chegar com tudo isso? Como que o apóstolo João, que só conhecia carroça, que só conhecia barquinho à vela, que só conhecia as coisas daquele tempo, poderia entender a ciência multiplicada dos nossos dias e dos dias que ainda virão. É a mesma coisa que Jesus falou naquele primeiro versículo. Não tinha base. Ele via tudo que Deus mostrava, e quando ele voltava, ele tinha uma dificuldade tamanha de transcrever, porque não tinha base na mente dele. Eram mundos totalmente diferentes, como o céu e a terra. Muito diferente, muito diferente. Por isso que o Apocalipse é muito difícil de ser interpretado. Deus quis assim. Deus usou um homem, um pescador, um amigo de pescadores, um homem simples que só conhecia carroças, barcos à vela, agricultura, pecuária. Como ele poderia esclarecer a ciência multiplicada dos nossos dias,
veículos, aeronaves, submarinos, mísseis nucleares, o armamento bélico dos nossos dias, a era digital e os computadores, as imagens que se movem. Como? Com base no que ele transcreveria os nossos dias? Com que base? Está dando para entender isso? Isso eu aprendi direto com Deus. Ninguém me ensinou, não ouvi nenhuma palestra. Isso aqui é busca de oração e meditação e uma vida inteira estudando a Bíblia. Muito bem. Apocalipse 8, verso 10 a 11. Presta bem atenção agora. E ao terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu, e tem algumas coisas que falam que ela tinha uma cauda de fogo, ou uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Verso 11. E o nome da estrela era absinto, quer dizer amargo, veneno. E a terça parte das águas tornou-se em absinto, venenosas, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Irmãos, se você achar que é de Deus, você retém, senão você lança fora. Como que o apóstolo João, vendo um míssil intercontinental, voando da Rússia para os Estados Unidos, ou dos Estados Unidos para a Rússia, com uma ogiva nuclear, e caindo e enchendo toda a terra de radioatividade, ele olhava aquele míssil cortando o céu, ele tinha uma cauda de fogo. E ele olhava aquele negócio gigante, com aquele poder de destruição tamanho, e ele falava: pássaro não é, porque não tem pena. Lá no meu tempo, onde eu vivo, só voa o que tem pena, e não tem pena. Então a única coisa que se move nos céus que não tem pena, o que é? Uma estrela. Mas uma estrela que tem um rabo de fogo, e que cai na terra, e envenena a terra e destrói tudo. Como ele poderia descrever um míssil intercontinental cruzando os céus e atingindo a terra e envenenando a terra? Está entendendo? Então isso é um ponto para vocês pensarem. Amém? Então, é o seguinte: como ele poderia transcrever a modernidade dos nossos dias? Muito difícil. Vamos para a próxima. Apocalipse 13, 15. Presta bem atenção. Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, e fizesse com que fossem mortos todos os que não adoraram a imagem da besta. Agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Deus levando o João e mostrando um momento em que o anticristo reina sobre a terra, e ele determina, o anticristo vai dominar a terra por meio da tecnologia, irmãos. Ele vai usar os recursos da dimensão física. O reino é físico. E o João, então, no poder do Espírito Santo, ele vê todos os países, e vê aquelas imagens chegando em cada casa, em cada reino, em cada autoridade de cada país, na casa de cada pessoa. Ele vê a mesma imagem se movendo e falando. Ele falou: bom, ser humano não é. Será que é um animal? Que besta que é essa? Eu não conheço essa besta. Essa besta tem uma imagem, a imagem da besta fala. Como ele poderia explicar a tecnologia dos nossos dias? Como ele poderia explicar as imagens que se movem e falam? Como ele poderia? Se ele só conhecia o barquinho à vela. Está dando para vocês entenderem? Então essa é uma das revelações que Deus tem me dado, e eu tenho guardado comigo isso há muito tempo. A outra é o seguinte:
ouve bem, uma parte do Apocalipse, João está descrevendo a dimensão física dos nossos dias. E a outra parte do Apocalipse, ele descreve a dimensão espiritual dos nossos dias. E ele não especifica. Isso agora que eu estou transcrevendo, eu via o futuro, mas a dimensão espiritual. E agora eu estou vendo a dimensão física. Ele não especifica. Então, vendo a dimensão física aqui hoje, eu vejo 100 e tantas pessoas sentadas aqui. Mas cada um aqui tem o reino de Deus dentro de si. Cada um aqui tem Jesus na sua vida. Cada um aqui tem os anjos que te acompanham. Os anjos da igreja, os anjos que vêm visitar. Então eu poderia dar uma descrição assim: veja um lugar cheio de anjos, e a sua glória é maravilhosa, e eles estão adorando a Deus, e vejo a presença do Deus triuno, vejo 3 tochas de fogo, uma que representa o Pai, uma que representa o Filho. Eu estou falando, o Espírito, eu estou falando da dimensão espiritual desta igreja. Ou eu posso falar que eu estou vendo as ovelhinhas do Senhor que eu amo. Estou falando do mesmo lugar. Só que uma referência sobre a dimensão espiritual desse lugar e a outra referência sobre a dimensão física desse lugar. E assim é o Apocalipse inteiro. Ora, João está falando do futuro, mas ele está falando das dimensões espirituais, do reino, do mundo espiritual. E tem hora que ele está falando da dimensão física, e é muito difícil de acertar tudo, de entender tudo. Não é fácil. O Apocalipse é um mistério. E eu vou dar um exemplo para vocês também. Apocalipse de 7 a 12, vai pondo os versículos. Então houve guerra no céu. Opa, guerra no céu. É físico ou é espiritual? Espiritual. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam. Vai indo. Não mais prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Opa, então, quando chegar esse momento que a igreja foi elevada, não vai mais ter lugar para o diabo no céu. Porque quem tinha que subir, tinha que subir. E quem ficou não precisa mais ser acusado, porque vai passar pela grande tribulação. Não tem mais lugar de acusador para o diabo. Ele vai cair na terra. Sabe por que ele vai cair na terra? Porque ele está regredindo. E quando a gente pensa que começa o reino do anticristo, parece que o poder foi dado ao mal. Não, o poder está sendo tirado dele. Ele já decaiu da dimensão espiritual para uma dimensão inferior, que é a física. Ele está sendo reduzido a nada. Porque o reino do anticristo só tem 7 anos de duração, é físico. E a palavra de Deus fala que com o sopro da boca, Jesus matará o ímpio. Ele está sendo reduzido a nada, ele está sendo diminuído. Ele nem é mais espiritual, ele se torna físico. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Por isso que a palavra de Deus fala assim: e o dragão deu todo o seu poder e autoridade à besta e ao anticristo. Ele não tem opção, ele saiu da dimensão espiritual. E agora ele só tem o reino físico do anticristo, ele está caindo. E agora então ele está entrando na dimensão física. Verso 10. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já fora lançado fora o acusador do nós. Não tem mais lugar de acusador para ele no céu. A hora que a igreja subir, ele não tem mais direito lá. Está entendendo? Não tem mais direito lá. E caiu. O qual diante dos nossos Deus os acusava de dia e de noite. Próximo. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas
até a morte. Aqui já está falando da dimensão física, da vida física e dos mártires do Senhor. Já, olha só, muda de dimensão facinho, da espiritual para física. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitai. Mas ai da, olha lá, agora que num versículo só fala das duas dimensões, da alegria do céu e a dimensão espiritual. E ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Ele sabe que ele saiu da dimensão espiritual, saiu da eternidade, saiu do Kairos de Deus e entrou no Cronos. E no Cronos o reino do anticristo só dura 7 anos. E ele vai ser preso por 1000 anos e depois ele vai para o lago de fogo. Entenderam? Então João no Apocalipse inteiro, num mesmo versículo, ele fala de uma dimensão espiritual e de uma muito difícil. Amém? Vamos lá então, primeira carta à igreja de Éfeso. Carta às 7 igrejas da Ásia. A primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o seu trabalho e a sua paciência, e que não podes sofrer os maus, puseste a prova os que são apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes, tem paciência, e trabalhaste pelo teu nome, meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal. O castiçal já está na dimensão espiritual. Se não te arrependeres, tens porém isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, que eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então vamos falar da primeira carta, irmãos. Tem quem entenda as 7 cartas, dizendo que cada carta representou um período da igreja na terra. Eu não sei se essa é a melhor definição, a melhor interpretação. Eu penso que serviu para aviso e ensino a todas as épocas da igreja sobre a terra. Mas uma coisa eu tenho certeza, que é muito especial para nós. O ensino das 7 cartas é muito especial para o nosso dia, para o nosso tempo. Sabe por quê? Porque somos nós que estamos vivos aqui na terra agora. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações como no dia da provocação. Irmãos, e aqui em cada carta diz assim: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Somos nós que estamos sobre a terra. Somos nós que estamos na dimensão física. Somos nós que estamos aguardando o arrebatamento. Somos nós que vamos ser arrebatados ou vamos enfrentar o reino do anticristo. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém? Irmãos, a primeira coisa que eu quero falar sobre a carta, João 15, verso 2. Vai colocando aí. Irmãos, nas 7 cartas,
Jesus está fazendo uma visitação na igreja. Irmãos, a visitação de Deus é coisa muito séria. A visita, quando Deus vem fazer uma visitação, irmão, Ele vem como juiz. Não é coisa, não é brincadeira não. E Deus visita a nossa vida. Não visita só. Você pensa que Deus visita só as 7 cartas do Apocalipse? Olha aí Jesus falando das coisas do céu usando a agricultura, para nós podermos entender. Eu sou agricultor, meu avô era agricultor. Então, isso aqui, ó, é um pé de figo. Isso aqui é um pé de figo. E eu sou o agricultor, o dono do sítio, o dono do pé de figo. E o pé de figo não vem até mim. Eu vou até o pé de figo. Como Deus vem na minha vida e na sua vida. Não é só no Apocalipse que tem visitação de Deus. Ele vem procurar o que na minha e na sua vida? Como que é? Fruto. Se ele acha o fruto, o que ele faz? Para que continue dando fruto? Para que continue dando fruto? É nada. Não é para que continue dando fruto. Falta uma coisa aí que faz toda a diferença. Vamos ler? Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. E toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê o quê? Fala mais forte. Mais fruto. Mais fruto. E o que está acontecendo com essa primeira igreja de Éfeso? Ela cresceu no amor ou retrocedeu no amor? Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro. Ela retrocedeu. Ela retrocedeu no nível espiritual. Ela trabalhava, não se cansava e aborrecia a obra dos nicolaítas. Sabe o que é a obra dos nicolaítas? Nicolaítas está ligado com Balaão. Depois nós vamos ver em outra carta. É o seguinte: é uma doutrina de facilidade. É uma doutrina que ensina que é possível ter vida com Deus, ter salvação e viver no pecado da prostituição. Sabe como que é a doutrina dos nicolaítas no nosso dia? Irmão, você viu como que está a igreja de Jesus sobre a terra? Olha, os namoros não tem mais jeito. Os namoros estão tudo avançado. É namoro, mas vive que nem marido e mulher. Mas não tem jeito, irmão. É esse tempo moderno, sabe? Esse tempo moderno é assim, não tem outro jeito. E fazer o quê? Vamos levando a igreja. Beleza, aqui na igreja, beleza, só que no céu não vai entrar. Ouve bem, no céu não vai entrar. Observe bem, que essa igreja, ela aborrecia isso aí, e ela era severa com isso aí, e ela não permitia no meio dela nem adultério, e nem fornicação, e nem pecados com o corpo, ela não permitia. Era uma igreja que tinha uma boa santidade, mas tinha regredido no nível espiritual. E por que Jesus falou que ia tirar o candelabro? Irmãos, o candelabro é Ele mesmo. Ele é o candelabro. Ele é a luz da igreja. Se tirar Jesus da nossa vida, da minha vida não sobra nada. Se tirar da sua também eu acho que não sobra nada. Vocês estão de acordo comigo?
E por que que regredir no nível espiritual é um negócio tão grave? Mais grave do que a prostituição. Por quê? Porque tem um mistério, tem um princípio muito importante no nível espiritual. Sabe qual que é? É assim. Existe, vamos falar de um tanque de... O que é bom para os nossos dias aqui, para nós entender? Todo mundo aqui quase tem carro, não tem? Então você vai lá na bomba de gasolina e você enche o tanque todinho. Encheu o tanque. Aí você anda um pouco com o carro, o tanque fica 3 quartos. Se você andar um pouco mais com o carro, fica com meio. Se andar mais um pouco, fica com 1. Legal, obrigado, pastor. É o seguinte, ó. Você já parou para pensar? Porque as coisas de Deus, irmãos, fazem parte do meu pensamento todos os dias. Sabe uma coisa que eu tenho uma curiosidade tamanha, mas isso não é da minha conta, e eu nunca vou conseguir descobrir isso aqui na terra, mas eu tenho essa curiosidade, porque isso daí é de Deus, é da esfera divina. Mas sabe qual que é? É que eu fico pensando qual que é o critério que Jesus vai usar para dizer quem sobe e para dizer quem fica. Estarão 2 numa cama, um será levado e o outro? Estarão 2 no campo, um será levado e o outro? Sabe, de tanto eu meditar, eu não posso dizer que eu estou certo, mas você julga o que eu vou falar agora. Por essa carta, eles retrocederam um pouco no nível espiritual e Jesus estava ameaçando sair da vida deles. Porque tem uma coisa muito importante, é o primeiro mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E quando a gente desce o nível espiritual, nós estamos descumprindo o primeiro mandamento. Descumprindo o primeiro mandamento, do qual depende toda a lei e os profetas. E eles estavam descendo no nível espiritual. Pensa bem, pastor Paulo, o senhor que me ajudou aí no tanque de gasolina. Se uma pessoa que está com 1 quarto no nível espiritual, mas ele pôs no coração dele amar Jesus, e ele está se esforçando, e ele está dando o melhor dele, e ele está procurando se santificar e tal, e ele chegou no meio tanque, só meio tanque, mas ele está numa ascendente, ele está subindo no nível espiritual, subindo. Sim. Quando a gente está subindo, a gente está em que sentido? E tem um outro, que ele era tão espiritual que não é fácil. Ele tinha 3 quartos espiritual. Ele tinha um nível espiritual, um ruios. Mas ele está dando uma vacilada. E ele desceu de 3 quartos para meio tanque, e ele está descendo na presença de Deus, no sentido contrário. Quem que o senhor acha que sobe? O que tinha 1 quarto e chegou no meio? O que tinha 3 quartos e desceu para meio? Os dois têm meio, quem sobe e quem fica? Deus não aceita retrocesso espiritual, senão ele não ama. Irmãos, Deus ama demais a igreja. Jesus ama demais a igreja. Por isso ele está ensinando retrocesso espiritual. Deus não se agrada daqueles que Está na Bíblia ou não está? Irmão, não é só servir a Deus, não. Não é só servir a Deus, O interessante é que quando ele usa a parábola das 10 virgens,
Não tinha nenhuma que tinha meio tanque. Ou estava cheio ou não tinha nada. Porque outra vez que eu preguei, eu falei isso e eu vou falar de novo. As coisas de Deus é tudo ou nada. Ou nós somos de Deus ou nós não somos de Deus. E com Deus não se brinca. Amém? 1 Coríntios, capítulo 6, verso 13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Verso 15 a 17. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tornarei, pois, os membros de Cristo, e os farei membros de uma meretriz? De modo nenhum. 16. Ou não sabeis que o que se une com a meretriz faz um só corpo com ela? Porque como foi dito, serão dois uma só carne. Mas os que se ajuntam com o Senhor são um só espírito com Ele. Irmãos, nós podemos estar vivendo num tempo moderno, mas eu vou dizer para você com toda certeza, o nosso Deus não é moderno. Ele é eterno, imutável, santo, santo e santo. E nessa primeira carta ele deixa bem claro que mesmo com um vaso de honra, guardado de todo esse mal da prostituição, ele não aceita um vaso que está descendo na vida espiritual. Não aceita. Vamos subir. Vamos buscar arrependimento e vamos subir na vida espiritual. Que Deus não se agrada de quem retrocede. Amém, irmãos? Segunda carta à igreja de Esmirna. Apocalipse 2, de 8 a 11. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e a tribulação, e a pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmias dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temais das coisas que hão de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e terei uma tribulação de 10 dias, e ser fiel à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Veja, ele começa a carta dizendo: que ele morreu e reviveu. Fala também de morte eterna. Fala que vai vir provações. Irmãos, sabe o que eu quero falar dessa carta? Eu quero falar dessa carta, quero fazer uma pergunta para vocês. Será que a igreja brasileira está preparada para ser provada seriamente? Será que a igreja brasileira está preparada para ser perseguida? Não só a brasileira, mas a igreja aqui, ocidental aqui. Será que nós estamos preparados para combater o pecado até a morte? Por isso que ele começa a carta falando assim, ó: eu fui morto e revivi. A minha aprovação chegou ao nível de verter o sangue, morrer, ser preso. Será que a igreja brasileira está preparada para ser perseguida, para ser presa, para perder os bens? Será que os pastores, porque é o seguinte, o pastor Paulo me ajuda, é o seguinte: você tem uma bala só na sua espingarda,
Vem vindo 50 índios e o cacique na frente. Você vai atirar em quem? Hã? Ah, no cacique? Quem você acha que vai preso primeiro? Pastor Paulo? É. Irmãos, quem vai preso primeiro é os pastores. Quem vai preso primeiro é os líderes. Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos preparados para confessar o nome de Jesus e ser executado? Será? Quer ver uma outra coisa interessante que tem nas 7 cartas e também naquela passagem que eu comecei falando da videira verdadeira? Irmãos, como que fica nessas 7 cartas a doutrina de uma vez salvo, sempre salvo? Se nas 7 cartas fala assim: ao que vencer, herdará os céus. Ao que vencer, como nessa segunda, não sofrerá o dano da segunda morte. Sabe o que é o dano da segunda morte? É o lago de fogo. Você morre fisicamente. Irmãos, morte é separação. Por que Deus falou que no dia que Adão comesse daquela árvore ele morreria? Porque morte é separação. No dia que ele comeu, ele foi lançado fora do paraíso e se separou da santidade de Deus. Ele perdeu a santidade. Naquele momento, não houve uma morte literal do corpo, mas houve uma morte de separação. Morte é separação. Morte espiritual é o homem separado de Deus. Morte física é o corpo separado da alma e do espírito. Morte eterna. Por que é a segunda morte? Porque o homem morre a primeira vez com o corpo. E se nessa vida aqui ele não nasceu de novo, como Jesus falou para Nicodemos, ele morre 2 vezes. Por isso que a morte dos santos é agradável ao Senhor, porque morre uma vez só e vai para a presença de Deus. Sabe o que Jesus está tentando explicar nessa carta? Está num versículo só, Mateus 10, 28. Presta bem atenção. Jesus não estava falando que eles iam ser presos, ia passar por uma tribulação pesada de 10 dias e não sei tal. Olha o que Jesus fala. E não temais o que matam o corpo. Por isso que ele fala: fui morto, mas revivi. Ele está dizendo assim: não tenha medo da morte física. Porque se você estiver comigo, você vai reviver também. Entendeu? Não temais o que mata o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Irmãos, a igreja, eu vou falar um negócio aqui muito sério, que Deus tenha misericórdia de mim. Nessa última década, eu observei a igreja brasileira, várias denominações, fazer um monte de conchavos políticos, nesses últimos anos para trás, sabe? Conchavos políticos com partido de esquerda. Como se Deus precisasse que a igreja dele fizesse conchavos políticos. Como se Deus não fosse suficiente para cuidar da igreja dele. Mas Deus é suficiente para cuidar da igreja dele. E Deus não precisa que a igreja dele faça conchavos políticos. Sabe quem fazia conchavos políticos nos dias de Jesus? Sabe quem que era? Os fariseus é que faziam.
Faziam com César, faziam com os romanos, faziam lá com Pôncio Pilatos, faziam com Herodes, faziam com chavos políticos os fariseus. E uma das acusações de Jesus foi que ele se declarou rei, então ele é contra César. Como que é possível? Ele tem que morrer. E foram, não é verdade? Quando viram os milagres que ele fazia, foram lá ungir a Jesus rei segundo essa terra. O que Jesus fez? Fugiu. Jesus fugiu da política. Aonde que tem política? No caminho, na verdade e na vida. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a... Aonde que tem política? E quer saber o fim dos conchavos políticos? A história conta. Jesus ensinou assim para os discípulos: Senhor, olha o tamanho desse templo, que coisa gloriosa. Jesus falou o quê? Não ficará pedra sobre pedra. Ou seja, quando Deus quis provar aquele povo, porque foram mortos milhares e milhares, não sei quantos milhões de judeus, escapou só um pouquinho. Aquele dia veio o general Tito e quase aniquilou a nação inteirinha. Só não aniquilou porque era a nação de Deus e sobrou. Adiantou fazer conchavo político? Conchavo político livrou os fariseus? Não livra, né? Irmãos, se Deus quiser que a igreja seja aprovada, ela vai ser provada, e não adianta fazer conchavo político. Sabe o que adianta? É você amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E se Ele quiser, a minha vida está aqui, Senhor. A minha vida te pertence. Seja fiel até a morte. O que está escrito aqui? Nada temais das coisas que hão de alguns na prisão, sejam tentados, tereis uma tribulação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e vocês não sofrerão o dano da segunda morte. Deus garante que o fiel não sofrerá a morte eterna. Mas se Deus quiser provar a minha vida e a sua vida, pertence a Ele. Não adianta fazer conchavo político. E ainda tem mais uma coisa que eu quero falar a respeito dessa carta. Você tem agradecido a Deus porque o Brasil continua com liberdade religiosa? Irmãos, todos nós podemos ser crente, todos nós podemos viver o amor de Jesus, pregar o amor de Jesus. Olha que igreja bonita que Deus tem dado para nós aqui, ó. Vem alguém incomodar nós aqui? Vem alguém perseguir nós aqui? Vem alguém aqui fazer alguma coisa para nós? Irmãos, tudo que é de Deus está liberado para mim e para você. Você tem agradecido a liberdade religiosa, o fato de não haver perseguição nesse país? Vocês vão ver se um dia acabar. Meu Deus do céu. E assim eu consegui falar de 2 cartas. Aí eu vou ter que correr. Eu só vou ler a 3ª carta aqui. Aliás, nem vou ler, vou entregar o púlpito para o pastor. Prometo, pastor, que na próxima eu falo as outras 5 depressinha. Amém? Pode vir. Glória a Deus, vamos colocar de pé. Para quem tem a possibilidade de vir de manhã e de noite, como eu, a gente recebe um banquete, né? De manhã o pastor Paulo ministrou,
pela noite o pastor Gerson. E semana que vem ambos vão dar seguimento a essa mensagem. O interessante é que Deus fala, né, irmãos? Pela manhã, assim, algo que ficou gravado no meu coração. O pastor Paulo falou assim: olha, se Deus escrevesse uma carta a respeito da nossa igreja, o que será que ele falaria? De nós, de como está a nossa vida e a nossa conduta como igreja. Será que nós temos vivido uma vida em santidade como igreja? Isso é o que eu gravei de uma maneira mais incisiva pela manhã. E agora, pela noite, Deus falou forte ao coração, né? Quando o pastor Gerson diz sobre o recuar, sobre o nível espiritual. Se o senhor me permite, quando o senhor falou, veio um texto, veio um versículo no meu coração na hora, que está lá em Hebreus 10:38. Lá em Hebreus 10:38. O meu justo viverá do quê? Da fé. E se ele recuar? Se ele retroceder? Se ele abandonar? Se ele apostatar? Se ele baixar? Se ele estiver numa descendente, né? Descendente. Se ele recuar. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: não recua, irmão. Avança. Retrocede, né, irmão? A nossa vida tem que ser um crescimento espiritual. Crescimento. Lembra da mensagem de algumas semanas atrás? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolver fala de crescer, fala de exercitar, fala de sempre crescer, né, espiritualmente. Amém, amados? Temos falado há muito tempo sobre salvação, sobre arrebatamento, sobre nossa pátria ser o céu, sobre tantas coisas, né? São ministrações que não arrancam muitos aleluias, muitos glória a Deus, muitos aplausos, muitos suspiros, mas que podem fazer toda a diferença na nossa vida. Amém? Nós estamos preparando um batismo em breve. Você já aceitou Jesus? Se você já aceitou, parabéns, você deu o primeiro passo. Agora o segundo passo é morrer para o mundo. Lembra da mensagem domingo? Foi domingo, né? A morte que traz vida. Morrer para o mundo, morrer para nós mesmos, morrer para o pecado, traz vida. Entrega a sua vida para Jesus. Se você já entregou, se batize. Se você já se batizou, continue crescendo, desenvolvendo a sua salvação. Amém? Paizinho Santo, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer, bendizer o teu nome por mais um culto abençoado, por mais uma palavra tremenda. Paizinho Santo, nos despeça em paz nesse momento, cuida de nós, nos dê, ó Deus amado, uma noite de descanso abençoada e uma semana de vitória. E que todas essas mensagens que têm sido ministradas nesse altar, sobre salvação, sobre o reino de Deus, sobre arrebatamento, sobre a nossa pátria ser o céu, e tantas outras mensagens que nos levam, ó Pai, a refletir, ó Deus, que o Senhor está voltando, e que nós precisamos estar preparados para esse dia. Cuida de nós e que nós possamos ter esse cuidado, esse temor, ó Pai, esse zelo para com a nossa vida espiritual, que é o mais importante de tudo, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, agora e para sempre. Amém, amados? Nós temos uma janta que foi preparada com todo carinho pelos irmãos. Se você quiser, jante conosco, vamos ter um tempo de comunhão. Que Deus abençoe a todos. Levanta a tua mão direita assim bem alto. Deus abençoe. Vai na paz. Uma semana de vitória para você e para a sua família.